Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. Por força da Constituição Federal, a pessoa que obtém outra nacionalidade automaticamente perde a cidadania brasileira. Este assunto, assim como o tema da dupla cidadania, é regulamentado pelo artigo 12 da Constituição. E este artigo está novamente em discussão no Congresso Nacional. Há 2 anos, o Senado Federal aprovou uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, modificando esse tema da perda de cidadania. Eu sou William França e para nos explicar as alterações que poderão ser feitas nessa legislação, eu converso agora com a relatora da Comissão Especial da Câmara, que analisa essa PEC, deputada Bia Kicis, que representa o Distrito Federal pelo PL e que está em seu 2º mandato aqui na Casa. Deputada, seja muito bem-vinda ao Palavra Aberta. Muito obrigada. Prazer estar de volta aqui. Muito bem. Deputada, esse é um tema que interessa muita gente e, aparentemente, ele vai tratar dessa questão de regular se as pessoas podem ou não perder cidadania quando optam por outro país. Explica um pouquinho para a gente do que se trata, por favor. Isso. As pessoas, quando têm ouvido falar dessa PEC, até ficam um pouco assustadas, né? Porque nem sabem dessa possibilidade de perder a cidadania brasileira, a nacionalidade brasileira, se adquirir outra nacionalidade. Mas o fato é que o artigo 12 da Constituição, ele fala que perde a nacionalidade brasileira, né, o brasileiro nato, que adquirir outra nacionalidade, e aí ele excetua as hipóteses em que você não perde a nacionalidade. Em que a pessoa pode ter a chamada dupla cidadania. Pode ter a dupla nacionalidade ou dupla cidadania. Então, por exemplo, nos casos em que o outro país reconhece a nacionalidade de origem, caso aí dos italianos, dos brasileiros, que eles têm aquele sistema, dos portugueses, que eles têm aquele sistema do jus sanguíneo, que é o sangue, né? Você tem a nacionalidade por ser filho de alguém que nasceu naquele país, que já era filho de outra pessoa. Então, a sua ascendência, né, ela transmite para a descendência, para os descendentes, a nacionalidade de origem. Então, nesse caso, não se perde a nacionalidade. Então, a pessoa pode manter essa chamada Poderia manter a dupla. Ou também na hipótese em que a pessoa, para permanecer no país, ela seja obrigada a adquirir aquela cidadania. Isso num país estrangeiro. Num país estrangeiro. E aí, então, a Constituição reconhecendo que não havia nem um pouco da vontade da pessoa, mas era uma obrigatoriedade para que ela pudesse permanecer naquele país, ela também ressalva. E tem então, essa PEC, ela vem para trazer tranquilidade para os brasileiros que estão fora do Brasil, vivendo há anos fora do Brasil, muitas vezes, por contingências, né? A pessoa tem um emprego melhor, uma condição de vida melhor, ou se casou com uma pessoa de outro país. E acabou mudando para... Mudou. E aí, essas pessoas, elas vivem com essa espada de Damocles na cabeça, que elas podem perder a nacionalidade brasileira. Eles estão sob risco, então? Pelas regras atuais, estão sob risco. Sim. E muitas pessoas que estão fora do Brasil, né, entraram em contato conosco, dizendo, pelo amor de Deus, aprova essa PEC, eu preciso muito disso, eu não quero perder a nacionalidade brasileira. Por quê? Eu digo o seguinte... claro, existem exceções, mas a regra geral é que a pessoa sai do seu país de origem, mas ela mantém os vínculos afetivos, familiares, e muitas dessas pessoas sonham até um dia em voltar para o Brasil, numa condição melhor. Então, esse risco da perda de nacionalidade é uma coisa muito ruim. E hoje o mundo, nesse sistema globalizado que a gente vive, vários países já facilitam que as pessoas possam adquirir uma outra nacionalidade no seu país, né? As pessoas, o mundo ficou muito, assim,
é muito mais fácil você estar em vários locais, trabalha um tempo num local, muda para outro. Depende de algumas empresas, até favorecem isso, né? Que são empresas multinacionais e que levam a pessoa a trabalhar em determinados períodos em países distintos, né? Dependendo, quando você resolve ficar mais tempo num lugar, é muito melhor você ter aquela cidadania, que você tem um propósito, de uma permanência. Você entra nas regras locais de trabalho, por exemplo. Exatamente, né, traz muitos benefícios. Então, essa PEC... a ideia é não deixar de ser brasileiro. Não deixar de ser brasileiro, porque isso realmente é algo que mexe muito com as pessoas e traz prejuízos. A pessoa quer voltar, às vezes, para o Brasil, quer investir aqui, porque a gente perde muitos talentos. Muitas pessoas vão para fora, tem muito sucesso lá fora, às vezes estão com dificuldade, né, aqui no Brasil, dificuldade de emprego, algumas profissões que nem tem no Brasil ainda direito, são muito incipientes e lá fora já estão mais... Desenvolvimento científico, pesquisas, Exato. Não é isso? Por exemplo, agora eu tive na Universidade de Los Angeles, a UCLA, né, e lá eles têm um curso de medicina espacial. Então, por exemplo, tem brasileiros que querem fazer isso e falam, não, então eu quero sair do Brasil e ir para lá. E às vezes resolvem ficar por um bom tempo, trabalhar. E tendo a cidadania, você tem muito mais benefícios, não é? E Mas se ele optar por ficar lá, ele deixa de ser brasileiro, né? Pode deixar de ser brasileiro. E o que a gente quer? A gente quer ajudar essas pessoas e dizer o seguinte, não é porque você saiu do Brasil que o Brasil saiu de você, não é verdade? Então, a PEC também resguarda a possibilidade de uma pessoa que não queira mais ser brasileiro. Não, eu quero ir embora do Brasil, nunca mais quero vir, quero perder essa nacionalidade. Você pode requerer, você pode renunciar à sua nacionalidade de origem. A PEC, ela mantém essa previsão, mas ela traz uma inovação que é fantástica. Se você renunciou e depois você se arrepender e quiser voltar a ser brasileiro, você está resguardado. Então há a possibilidade de uma retratação, de um arrependimento. De um arrependimento posterior. E é interessante, porque a renúncia, ela por si só é um ato, né, que é irrevogável. A renúncia. Né? Se renuncia a um direito, ele é irrevogável. Nesse caso, a Constituição está prevendo uma hipótese de uma renúncia revogável. Inovadora, né? então, Inovadora, muito bom. E isso certamente vai favorecer a outras pessoas, brasileiros, que lá atrás tiveram que renunciar para adquirir. Ela tem algum efeito retroativo? Ela tem um efeito retroativo, é automático, porque no momento em que se prevê na Constituição que o brasileiro que renunciar à sua nacionalidade, à sua cidadania, né, para adquirir outra, ele pode recuperá-la, isso vai afetar também aqueles brasileiros que já tiveram que renunciar. Agora, tem as exceções. A pessoa que perder a nacionalidade em virtude de sentença judicial ou por uma fraude na aquisição da nacionalidade, essa não vai poder... responder por isso, inclusive. Exatamente. Essa não vai poder manter a nacionalidade brasileira. Entendi. Como é que está a tramitação da PEC aqui na casa? A senhora está relatando o processo aqui. O Senado já aprovou, falta a aprovação aqui da Câmara. Isso é uma PEC de autoria do então senador Anastasia, que hoje é ministro do TCU. E quando eu era presidente da CCJ, dando uma olhada em 2021, legislatura passada, eu, dando uma olhada, né, no que a gente tinha ali esperando para ser aprovado na CCJ, eu encontrei essa PEC. E eu achei muito interessante. Então, eu distribuí para mim mesma essa relatoria, consegui aprovar na CCJ e ela está quase pronta para... Ela foi para a comissão especial. Só para o telespectador entender, algumas propostas, como uma PEC, por exemplo... Ela tem que começar pela CCJ, sempre. É a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a Constituição. Justiça e Cidadania, analisa a admissibilidade. Ou seja, essa proposta, ela é constitucional, ela não viola nenhuma cláusula pétrea, que são aquelas cláusulas que você não pode mexer nem por emenda à Constituição. Então, ali, ok, ela foi considerada constitucional. Vai para a comissão especial. É criada uma comissão especial. A deputada Yandra Moura é a presidente dessa comissão. Nós tivemos agora, recentemente, uma audiência em que trouxemos o hoje ministro, então senador
Ele é ministro do Tribunal de Contas agora, não é isso? Isso, o Anastasia, que é o autor da PEC, para falar a respeito da PEC. Tivemos vários convidados, juristas, advogados que trabalham com isso, com a imigração. E fizemos essa audiência, foi muito bem aceita. Agora está no momento de eu apresentar o relatório. Eu pretendo fazê-lo já na próxima semana, mais tardar na outra. E acredito que a gente consiga levar ao plenário da Casa e aprovarmos com celeridade. E como ela já veio do Senado e vai voltar, deve voltar sem nenhuma alteração para lá, ela estará pronta para ser promulgada pelo presidente do Congresso Nacional. Ou seja, se tudo correr bem, em breve. Muito em breve. Eu estou com bastante esperança de que em breve essa PEC seja promulgada, trazendo assim uma situação de conforto, de segurança, né, para tantos brasileiros, milhões de brasileiros que hoje estão fora do Brasil. Deputada Bia Kicis, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço e quero, então, mandar meu recado para os brasileiros, os familiares dos brasileiros que estão fora, que essa PEC ela vai trazer muitos benefícios. Estou muito feliz de ter essa oportunidade de relatá-la. Sucesso na tramitação. Obrigada. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre a PEC 16 de 2021, esta sobre a qual conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal da internet, câmara.leg.br. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.